Olá, eu sou Alexandre Costa, psicólogo e psicoterapeuta e entusiasta de produtividade. Eu vim aqui para te fazer um convite. Você se acha inteligente? Bom, correndo o risco de você pensar que eu sou meio convencido, eu tenho que te dizer que eu também me acho um bocado. Só que quando eu estava no último semestre de psicologia, em 2003, eu estava cansado de confiar na minha inteligência e na minha memória. Antes que você saia pensando que eu sou convencido, escuta aí a minha história. Desde criança, as pessoas me dizem que eu sou muito inteligente. Claro que isso é muito lisonjeiro e eu adoro ouvir isso, mas me atrapalhou pacas. Eu sempre me achei no direito de adiar a realização daquelas tarefas chatas, me confiando na minha capacidade superior. Esse adiamento fez com que eu terminasse o curso de psicologia muito depois da minha turma, até que eu me dei conta do meu auto-engano e resolvi tirar da cabeça essa ideia de que eu era especial. Por essa mesma época, descobri que tinha transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. TDAH é uma síndrome chamada Ants on the Pants. Você não consegue ficar parado. Geralmente você é mais inteligente que a média, mas enquanto aquelas pessoas que você considera burras terminam seus projetos, você fica achando elas muito medianas, mas você não faz nada com a sua vida. Já ouviu falar nisso aí? Fica familiar? No último semestre, eu comecei a cursar uma disciplina optativa chamada Neurofisiologia do Comportamento. Quem ministrava essa disciplina na época era a professora Tânia Viana. Ela é psicóloga, mas ela não trabalhava no departamento de psicologia, pelo menos não na época em que eu a conheci. Ela trabalhava no departamento de educação e tinha um bom motivo para isso. Ela era especialista em inteligência e altas habilidades. Quando eu comecei a cursar essa disciplina, a primeira coisa que eu disse à professora foi que eu era um rapaz deficiente. Eu não disse a ela imediatamente, mas estava por aqui de ser gênio. Estranhamente, as coisas que eu disse a ela que talvez eu fizesse, ficar distraído olhando pro tempo, começar a cantar uma música baixa, terminar alta e atrapalhar a aula. Nenhuma delas eu fiz. Ela ficava me dando a palavra, perguntava minha opinião sobre o que ela dizia. E aí ela ficou sabendo que eu trabalhava com autismo e que, apesar de eu ainda não ser psicólogo, já tinha participado de vários congressos como palestrante, falando sobre o meu trabalho na Casa da Esperança. No final do primeiro bimestre, a primeira avaliação, ela passou um trabalho cujo tema era escolhido pelo estudante. Enquanto eu ficava olhando os temas que estavam escritos na lousa, até com a pretensão de talvez escolher um tema diferente do autismo, já que eu fazia isso há muito tempo, ela se aproximou de mim e apontou para a lousa onde estava escrito Neurofisiologia do Autismo e disse: você vai fazer aquele. Para mim era a opção de menor esforço. Me rendi e aceitei a tarefa. Como era costume meu naquela época, na véspera da entrega do trabalho, eu ainda não tinha feito nada. Eu estava na livraria do campus, sentado, lendo um livro que não tinha nada a ver, nem com nenhuma das disciplinas que eu estava estudando no momento. 0 palavras escritas. No momento que eu estava lendo um livro, sei lá de quê, eu acho que não entendo, nem sei, nem me lembro mais se era espiritualidade, O Senhor dos Anéis, eu acho que era, porque na época estava passando o filme. A professora Tânia passou por mim e disse: tá lembrando do trabalho, Alexandre? Eu olhei para ela com expressão de estupor no rosto e disse: o trabalho. Claro, o trabalho. Mas é claro que ela percebeu pela minha expressão que eu não tinha feito absolutamente nada a respeito do trabalho. Então eu entrei na fila do caixa da livraria para comprar papel ao maço. A Tânia Viana tinha uma disciplina de não aceitar trabalhos escritos à mão naquela época. Já existiam os computadores 486. Eram 486 na época. E muita gente fazia digitado para várias disciplinas, mas ela não topava esse tipo de trabalho digitado porque ela sabia que as pessoas iam copiar de algum site e colar no seu trabalho. E ela dizia: bom, se vocês olharem na internet e copiarem à mão, pelo menos vocês estudaram, vocês leram alguma coisa. Então ela exigia que a gente entregasse os trabalhos escritos à mão. Ela inclusive instruía que a gente fizesse um esboço, depois escrevesse o trabalho definitivo com uma letra legível. Naturalmente, se ela não conseguisse ler, ela também tirava nota. Na época tinha muita gente que criticava baseado em achismo, mas hoje existe uma extensa bibliografia neurocientífica defendendo o ponto de vista dela. Depois que eu comprei o papel ao maço, sentei novamente na mesa da livraria que eu estava lendo, afastei o livro do Senhor dos Anéis, coloquei o papel ao maço na mesa e comecei a escrever assim que nem o Chico Xavier, sabe? Escrevi sem parar. Escrevi até terminar o trabalho. Depois eu saí procurando referências na internet e coloquei, fiz uma bibliografia baseada no que eu tinha lido antes e no que eu tinha escrito, aproveitando de onde eu tinha lido. Então era uma boa memória, não dá para dizer qual era a página que eu tinha, mas eu sabia onde, qual era o trabalho, qual era o artigo. Então eu saí citando um monte de gente, depois eu coligi a bibliografia, coloquei embaixo e entreguei meu trabalho no dia seguinte, pontualmente. No dia da entrega, a Tânia tinha um sistema que era assim: ela entregava primeiro as notas 10, citando os nomes das pessoas que tinham tirado a nota mais alta. Depois as notas 9, depois as notas 8, e aí ela distribuía o resto, deixava numa pilha em cima da mesa e dizia: quem tirou abaixo de 8 pode vir buscar o seu trabalho. Ela fazia isso para dar destaque àqueles trabalhos que eram muito bons
e para não humilhar as pessoas que tinham feito trabalhos medíocres. Eu não estava entre os 10, nem entre os 9, nem entre os 8. Eu já ia andando com o rabo entre as pernas para a pilha, quando ela disse, peraí, me chamou e disse assim, Alexandre, senta aqui do meu lado, deixa o pessoal sair, eu quero conversar com você. Quando o último aluno saiu, a professora me falou, Alexandre, eu acho que esse teu trabalho tinha que ser publicado. Eu não me sinto apta a dar menos do que a nota máxima para ele. Porque eu chequei as fontes e elas batem com o que você citou. E a sua ideia é original. Não é um trabalho de estudante. Eu agradeci, lisonjeado, e ela continuou. Se eu não puder te ajudar a terminar esse curso, Alexandre, eu não vou te atrapalhar. Eu sei que você faz muito tempo que você está aqui. Este é seu último semestre. E eu vou te dar a nota máxima nos 2 bimestres. E vou te dar 100% de presença em todas as aulas. E eu não quero mais ver a sua cara. Use o tempo da minha disciplina para estudar para as outras. Quando eu fiquei com os olhos arregalados, ela disse... Eu não acho que você tenha TDAH. Eu acho que você tem altas habilidades. Nesse ponto, eu tive que interromper. Professor, muito obrigado pela sua ajuda. Aceito de bom grado. Quanto às altas habilidades, muito obrigado. Eu prefiro a minha deficiência. Quando eu me achava gênio, esse foi o momento mais improdutivo da minha vida. Ela entendeu prontamente o que eu queria dizer. Ou pelo menos assim eu penso. Eu gosto de pensar isso. Um alto QI não significa necessariamente sucesso. Inclusive, há estudos mostrando que quando os estudantes são elogiados por serem inteligentes, eles se acomodam. E quando eles são elogiados por se esforçarem, eles excedem a capacidade dos que são chamados de inteligentes. Eu começava a me dar conta, no começo da década passada, de que talento, inteligência e memória não significam nada. Se você não sabe o que fazer com essas coisas, ter iniciativa é importante, mas não significa nada se você não tiver acabativa. Ou seja, se você deixa suas tarefas inacabadas, seja porque você não as definiu adequadamente, seja pela sua dificuldade em se manter motivado para realizá-las. Não adianta você ser inteligente. As coisas vão dar errado. Mas tem um jeito. Aliás, tem vários jeitos. Dependendo de como você pensa, dependendo do seu estilo de funcionamento, tem um jeito diferente para você. Eu e o Gustavo Faria, especialista em tecnologia, preparamos um verdadeiro mar de informações sobre produtividade para você, começando com a base neurocientífica, fundamentado nas últimas descobertas sobre como o cérebro funciona. Vamos lhe oferecer o melhor de 2 mundos, hábitos e condutas para se organizar e ser mais produtivo, e ferramentas tecnológicas para ajudar você a transformar seu sonho em realidade. Venha para o Hackeando a Produtividade. Eu, o Gustavo Faria e um time de primeira grandeza estamos esperando você.